a reforma tributária e os reflexos aí na economia em função da pandemia do coronavírus. Nós vamos conversar agora sobre esses temas com o presidente da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. É importante a gente falar, num cenário de tanta incerteza, né, de tantas mudanças, a gente falar claramente sobre o que pode nos esperar aí nesse segundo semestre de 2020. Presidente, os municípios, os estados estão recebendo aí uma transferência volumosa, um volume gigantesco de recursos federais para fazer face, né, para compensar a queda de arrecadação. E olha que a arrecadação aqui em Mato Grosso não tem nem caído. A arrecadação vai muito bem, obrigado. O problema é quem está pagando essa conta aí é o comércio e a indústria. Situação complicada, não é? Os tributos em Mato Grosso, eles incidem muito mais fortemente sobre a produção. E isso ficou muito claro durante essa crise, Lúcio. No momento onde o consumo das famílias foi prejudicado, onde as pessoas perderam renda, né? As pessoas, os CPFs, a arrecadação estadual se comportou de maneira até superior à do ano passado. Isso porque a produção econômica do Estado, principalmente agronegócio e agroindústria, continuam aceleradas por demanda mundial e até demanda nacional. Então, isso ficou claro e cada vez mais é clara a necessidade de uma reforma do nosso sistema tributário, porque tem um Estado que cada ano arrecada mais, quando eu digo Estado, governo federal, estadual e municípios, e um cidadão que cada vez mais precisa de serviços públicos. Então, a gente precisa mudar o modelo de arrecadação e precisa mudar o modelo de aplicação desses recursos para chegar mais recursos para quem precisa. Presidente, nessa primeira parte aí da reforma tributária que chegou lá à Câmara Federal, alguns setores da indústria eles acabarão sendo beneficiados porque poderão compensar, aquela lei da compensação. Agora, o setor de serviços aí está muito preocupado porque seria muito, mas muito castigado com essa primeira parte da reforma encaminhada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Por um motivo muito simples, Lúcio. Todo o processo, e aí independe de ser indústria ou comércio e serviços, todo o processo que emprega muito, que gera muito emprego e, por isso, tem um custo de mão de obra muito alto, não vai poder compensar esses impostos que gasta com a mão de obra empregada nas suas planilhas de arrecadação de impostos. A nosso ver, um grande erro dessa reforma é não tratar da reforma dos encargos trabalhistas. O ideal seria que, assim como a indústria se credita dos impostos que paga quando compra insumos, quando compra matéria-prima e quando consome energia elétrica, combustível, que o setor de comércio e serviços pudesse também usar créditos do que gasta com encargos sociais, com o que ele paga de impostos sobre a mão de obra que ele gera. Isso traria uma equalização muito maior para o sistema e tocaria o dedo em outra ferida muito grande, que é o altíssimo custo do emprego no Brasil. Só que o setor de serviços aí tem um problema, né? Uma boa parte dessas empresas não contratam muita gente, não é, presidente? E aí teria dificuldade nessa compensação. Bom, quem não contrata muita gente hoje, em geral, está submetido ao regime do Simples, que é um regime que não foi feito para arrecadar, um regime que foi concebido na sua gênese para ser simplificado, para ajudar as empresas a darem aquele primeiro passo, ajudar quem quer empreender a começar, pagando de maneira simplificada um único imposto numa alíquota reduzida. O que aconteceu ao longo do tempo foi que o Simples foi se ampliando. Hoje a gente tem empresas aí que faturam quase $1 milhão por ano, quer dizer, não são pequenas empresas, submetidas a um regime tributário bem diferente do que as empresas que faturam um pouco mais que isso têm que se submeter. O que a gente defende é uma progressividade não só da alíquota a ser paga, mas também do número de impostos a serem pagos. Eu acho que uma reforma que não compreenda isso, quer dizer, à medida que você vai subindo o degrau, empregando mais, vai gerando mais faturamento, vai aumentando a complexidade da sua operação, você tem condição de administrar mais impostos e tudo isso. Então, o que a gente imagina é que, assim, para o pequeno empreendedor, principalmente, de qualquer área,
é fundamental ter simplificação e baixa carga. Ele tem que começar a vida empresarial dele. E ao longo da trajetória, isso chegar até com uma proposta que a gente está vendo agora de 12%, por exemplo, sobre o imposto que vai unificar PIS e COFINS, dando direito ao uso de crédito. Vamos lembrar que hoje o setor de serviços, ele realmente recolhe uma alíquota menor, mas, por exemplo, quando ele paga lá 5% de ISS, que não está incluso nessa proposta, ele não usa crédito nenhum. E é preciso que a gente junte mais impostos, trate os problemas graves, que são a alta carga e o alto custo de gerar postos de trabalho e as distorções tributárias, para fazer com que o ambiente empresarial no país seja mais harmônico e mais justo para todos. E um outro complicador aí é o vencimento dessa medida provisória aí, a 927, né, que vai criar dificuldades aí para as empresas, não é? Muito, porque no momento onde a pandemia vai ficando mais grave aqui em Mato Grosso, onde a gente atinge aí o pico, né, dos contágios e principalmente das mortes, as empresas têm que ter à sua disposição todas as medidas para poder preservar vagas de emprego, preservar postos de trabalho ocupados hoje por pessoas que foram qualificadas, que têm toda a condição de fazer isso. Quando a medida provisória caduca e não deixa mais que o empresário antecipe férias, que ele converta trabalho presencial em trabalho remoto e tantas outras facilidades que a MP 927 trazia, isso dificulta a manutenção de empregos. Nós estamos muito preocupados com isso. Penso que é hora, não só do governo de Mato Grosso, mas dos governos estaduais todos, irem ao governo federal, irem ao Congresso Nacional, para que a gente crie estratégia. Olha, para a pessoa física, a gente tem lá o que o povo apelidou de Bolsa Corona, né, o dinheirinho que pinga na conta. Para as empresas, o socorro não está chegando, e para preservar os empregos, o socorro não está chegando. Isso vai fazer com que muitas empresas fechem, como já fecharam no país, e que muitos postos de trabalho sejam extintos. Isso é péssimo para a economia, não só agora, como na retomada no pós-pandemia. Presidente, antes da gente encerrar aqui, voltando para a questão aqui mais local, né? Principalmente aqui em relação à Grande Cuiabá. O governador Mauro Mendes, ele abaixou um outro decreto, né? Liberando aí para que abram as portas ou reabram as portas, academias, salões de beleza, barbearias. Os empresários aí ligados à indústria e ao comércio acreditam que outros setores também poderão ser flexibilizados a partir de agora? Lúcio, o grande movimento agora, ele se divide em duas frentes. Evitar aglomerações em qualquer lugar e combater rapidamente as pessoas que forem detectadas ou supostamente, né, estejam infectadas com coronavírus através do tratamento precoce. Muitas atividades econômicas que estão embargadas e que absolutamente não geram aglomeração de pessoas. Vou citar um exemplo, corretor de imóveis. Eu nunca vi uma corretora de imóveis com aglomeração de gente na porta, e é uma atividade embargada por ser julgada não essencial. Mas está na hora, sim, da gente rever esse critério. Olhar claramente que existem atividades que precisam, essa pandemia não vai embora amanhã, o dano econômico pode ser muito grande, criar regras para que as atividades econômicas possam acontecer sem aglomerar pessoas, gerando segurança. Não faz sentido nenhum a essa altura, a gente já está indo aí para o 5º mês de pandemia no Brasil, a gente ainda não entender que a chave do sucesso é evitar a aglomeração de pessoas e combater a doença aos primeiros sintomas ou a suspeita dos primeiros sintomas. É isso que vai fazer a diferença no combate a essa epidemia. Todo o resto, Lúcio, pode ser muito interessante, podem ser medidas midiáticas, podem parecer causar uma sensação de segurança às pessoas, mas não causam. Um ônibus cheio transmite muito mais o coronavírus do que qualquer outro ambiente de trabalho que esteja com menos densidade de pessoas. Presidente, obrigado pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia e pelas informações. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço aí, Lúcio. Ok, obrigado.